Olá, pessoal. Vamos aqui para a nossa segunda aula sobre nazifascismo. Na aula anterior, a gente trabalhou um pouquinho a parte mais teórica dos conceitos, o que foi o fascismo, quais suas características como aparelho de governo, como uma forma de governar a sociedade, e suas características filosóficas, tanto como resultado de um mal radical, como de um mal banal. Isso está lá na nossa última aula. Nessa aula seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas experiências de fascismo que a gente teve pós Primeira Guerra Mundial. E apesar de já termos registros de líderes e grupos caracterizados como grupos fascistas antes da Primeira Guerra Mundial, é só lembrar que lá na França nós já vamos ter líderes fascistas e um partido fascista francês no começo do século XX, mas pós Primeira Guerra Mundial, esse fenômeno começa a ganhar mais visibilidade a partir do que vai acontecer na Itália. Então vamos falar um pouquinho sobre esse fenômeno italiano, certo? Esse cara da imagem que vocês estão vendo é um cara chamado Benito Mussolini. Ele será líder do Partido Nacional Fascista Italiano, que surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Mussolini, ele era jornalista, lutou na Primeira Guerra Mundial, então virou um militar veterano de guerra. Antes da Primeira Guerra, Mussolini escrevia para um jornal chamado Avanti, que era um jornal socialista. Olha só, Mussolini era um socialista, estudava as obras dos socialistas, comunistas e anarquistas europeus antes da guerra, fazia parte do Partido Socialista Italiano. Só que quando termina a Primeira Guerra Mundial, ele vai dar uma guinada. Ele vai virar um conservador de direita, propondo a formação de um grupo de combate ao socialismo, certo? E propondo a formação de um partido que será o Partido Nacional Fascista Italiano. Então ele sai de um antigo jornalista socialista antes da Primeira Guerra Mundial, escrevendo lá em 1910 para um jornal socialista, para pós Primeira Guerra Mundial em 1918, ele fazer parte de um grupo de extrema-direita, anticomunista, escrevendo para um jornal italiano de direita conservador, chamado Popolo d'Italia. Certo? Detalhe, esse jornal que ele vai escrever, o Popolo d'Italia, após a Primeira Guerra Mundial em 1918, é um jornal que vai receber apoio financeiro de industriais italianos, de grandes industriais italianos, da elite econômica italiana. Mas por que, professor? O que é que está acontecendo na Itália que faz a elite começar a dar dinheiro para um jornal de extrema-direita prometendo combater a esquerda, prometendo combater os comunistas, manter os valores tradicionais de Deus, pátria e família na Itália? Então vamos ver o que é que está acontecendo com a Itália. Após a Primeira Guerra Mundial, para a gente entender, vamos voltar para a Primeira Guerra. Qual é o percurso da Itália na Primeira Guerra Mundial? Lembra, quando a guerra começou em 1914, a Itália, apesar dela fazer parte da chamada Tríplice Aliança, desde o final do século XIX, junto com o Império Austro-Húngaro e com a Alemanha, quando começar a guerra, a Itália se manterá neutra. Quando em 1915, a Itália vira a casaca. Ao invés de entrar na Primeira Guerra do lado da Tríplice Aliança, ela vira a casaca e vai entrar do lado da Tríplice Entente. Ou seja, ela vai entrar na guerra apoiando França e Inglaterra. O que é que fez a Itália mudar de lado? A Itália mudou de lado porque França e Inglaterra prometiam à Itália territórios da Alemanha caso a Alemanha perdesse a guerra. Então a Itália queria terra, principalmente na África e na Ásia. Colônias. Por que esse interesse da Itália por terra? Lembre que a Itália é um país recente, novo. A Itália só se unificou na década de 1860. Então, quando a Itália se unificar, a maioria dos territórios, tanto na Europa como fora, estão distribuídos principalmente entre França e Inglaterra, que eram as duas grandes potências. Então, a Itália quer terra.
O que é que acontece? Termina a Primeira Guerra Mundial. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, será assinado os tratados pós-guerra. Então, o Tratado de Versalhes, que pune a Alemanha e tira territórios da Alemanha. O Tratado de Saint-Germain, que acaba com o Império Austro-Húngaro. E o Tratado de Sèvres, que acaba com o Império Turco-Otomano. A Itália vai receber as terras prometidas? Não. E isso vai gerar um sentimento de ódio, de revanche. Principalmente entre militares, entre soldados, generais que lutaram na Primeira Guerra e vão considerar isso uma humilhação nacional, uma traição e mais um evento de exploração da França e da Inglaterra sobre os outros países europeus. Então isso vai gerar um aumento de um sentimento de nacionalista, acusando o governo italiano, principalmente o rei Vítor Emanuele, de ser humilhado pelos outros países, de não receber o que foi prometido, e de que a Itália, mesmo vitoriosa, sai em crise, igual aos países derrotados na Primeira Guerra. E aí alguns militares, entre eles Benito Mussolini, vão chamar a vitória na Primeira Guerra Mundial de uma vitória mutilada. Venceu, mas saiu mutilado, destruído, tal qual os países derrotados. Então o que é que Mussolini começa a defender? Vingança, revanche, tornar a Itália de novo grande, lutar contra as nações imperialistas que exploravam a Itália. Tem uma coisa aí bem interessante, Mussolini não era um antigo membro do Partido Socialista? Nas ideias socialistas, a elite econômica explora o proletário, que é o trabalhador. Mussolini pega ideias do socialismo e endireita. O que é isso? Pega ideias que são da esquerda e traz para a direita, para os conservadores, para poder essas ideias convencerem a população. Então, Mussolini vai dizer, ó, a Itália foi explorada e está sendo explorada por países imperialistas como Inglaterra e França. Então, além desse sentimento de nacionalismo, gera um sentimento, um desejo de revanche, de vingança, e faz com que a população italiana passe a apoiar militares radicais que prometem essa vingança. Outro ponto importante, a Itália sai numa grande crise econômica, alta da inflação, empobrecimento da população, que com a inflação perde poder de comprar, inclusive alimentos, aumento da fome, isso gera um desejo de revolta, que faz a população passar a apoiar líderes radicais, prometendo soluções imediatas. A classe média italiana perde poder aquisitivo e começa a se empobrecer. E o medo de se tornar pobre faz com que a classe média comece a apoiar líderes radicais, propondo soluções imediatistas. Saca o que é que está acontecendo? A indústria italiana vai crescer muito pós-guerra. A Fiat, indústria de automóveis, por exemplo, aumenta em 4 vezes os seus lucros. Mas isso gera uma reação. Qual é a reação? A Fiat aumenta os lucros, só que chegam as notícias de que havia ocorrido uma revolução socialista lá na Rússia, em 1917, e de que lá as indústrias tinham sido nacionalizadas. Então, os industriais italianos que ganhavam mais após a guerra passaram a temer que ocorresse uma revolução russa ou uma revolução socialista na Itália. E aí começaram a apoiar grupos conservadores por considerá-los capazes de evitar a Revolução Vermelha, como eles chamavam. Não é à toa de que os industriais italianos vão dizer o fascismo dos males o menor. Ou seja, é um movimento de conservação para manter os privilégios dos industriais. Tem um outro lado. Existe também uma população que vive na zona rural, agricultores, que vão se empobrecer após a guerra. Se os industriais produzem mais, a Itália passa por um fenômeno interessante, que é o quê? Os donos de indústria enriquecem pós-guerra, mas os agricultores empobrecem. Então, com o empobrecimento dos agricultores italianos, esses agricultores, eles são movidos por ideias conservadoras, porque eles são extremamente tradicionalistas no interior, principalmente ideias religiosas,
vindas da Igreja Católica e assim sucessivamente. E o fascismo, o movimento fascista, começa a partir de ideias religiosas, na defesa de Deus, do povo, do passado, ganhar o apoio de agricultores. Então, o que é que o fascismo está ganhando? Ó? O apoio da elite italiana que quer combater o avanço do socialismo, o apoio de agricultores empobrecidos, o apoio da classe média, que começa a questionar o aumento da inflação e perder renda, começa a ganhar o apoio de grupos conservadores e até de trabalhadores. E já já eu vou dizer por que o fascismo ganha o apoio de trabalhadores. Vamos ver então uma linha do tempo de como chega ao poder o movimento fascista? Como ele se forma? Vamos aqui comigo? Bem rapidinho. Olha só, minha gente. A Primeira Guerra termina em 1918. Em 1919 é criado o FAT Italiano de Combate. É aqui, ó, da palavra FAT, que vai ser criada a ideia do termo fascismo. FAT, vamos ver a origem dessa palavra. FAT é uma palavra que é originada de feixe, certo? Então, FAT, ela vem do latim, lá da Roma antiga, da República Romana. Lá em Roma, existiam funcionários do governo romano, da República Romana, lá na Antiguidade, antes de Cristo e um pouquinho depois de Cristo, existiam funcionários do governo romano, da República, do Senado, chamados de litórios, ou litores. Quem eram os litórios? Eram funcionários que andavam com machados, e esse machado, ele tinha a cabeça do machado que, segundo conta a história, estava sempre pronta para decapitar, cortar a cabeça dos inimigos da República e de Roma. E esse machado, ele tinha um cabo que era um monte de pau de gravetos amarrados juntos, que era para poder dar força e sustentação a esse machado. Acreditava-se de que esses cabos que estavam amarrados, segurando o machado, eles representavam o povo unido para defender Roma. E a cabeça do machado que cortava representava o Estado, o governo romano, pronto para defender Roma. E aí essa ideia de união e força desse símbolo romano, ele vai se proliferar na Itália a partir do século XIX, os fati, né? Os fati litórios. E aí começa a se formar fati de camponeses, fati de operários, fati religiosos. Fati passa a ganhar o significado de união, de grupo. O que é que acontece pós Primeira Guerra Mundial? Mussolini decide então fundar em 1919 o FAT Italiano de Combate, ou FAT de Combatimento. O que é o FAT Italiano de Combate? É um grupo de militares veteranos da Primeira Guerra, uma espécie de milícia, que vão andar armados, fardados, defendendo ideias conservadoras, defendendo a vingança da Itália contra a França e Inglaterra, defendendo o combate ao comunismo, tá? E vão formar uma espécie de grupo de extermínio de socialistas, de esquerdistas, como eles chamavam. Vão começar a pegar membros defensores de ideais de esquerda e vão começar a matar. É uma milícia. Entre 1919 e 1920, logo que acaba a Primeira Guerra Mundial, a Itália é tomada por uma série de revoltas lideradas por sindicatos de trabalhadores, e essas revoltas são influenciadas por ideias socialistas de revolução. Então, uma Itália em crise, com desemprego, inflação alta, foi humilhada e enganada na guerra, na Primeira Guerra Mundial. O que é que os sindicatos vão querer? Direitos trabalhistas, melhor condição de vida do povo e revolução. Então, essa série de greves passeatas, lideradas por sindicatos e por ideias de esquerda, vão fazer com que o ano de 1919 e 1920 seja chamado de Biênio Vermelho na Itália. Vermelho como uma referência às ideias da Revolução Socialista Russa. Quando chega em 1920, as ideias antissocialistas e a liderança de Mussolini no FAT Italiano de Combate
vão fazer com que esse grupo comece a ganhar seguidores. E esses seguidores vão começar a andar fardados, com roupas de azul marinho ou preto, pelas cidades, ou seja, militarizados, e vão formar um grupo paramilitar, uma milícia, chamado Camisas Negras. Esse grupo, ele exalta Mussolini como um grande líder, anda nas ruas atacando minorias sociais como estrangeiros, inimigos políticos, pessoas de esquerda, negros, judeus, LGBTs, feministas. Os Camisas Negras vão violentar essas pessoas, sejam verbalmente, seja fisicamente. Então, Faixa Italiana de Combate agora tem uma milícia formada principalmente por jovens italianos que vão aderir a essas ideias radicais e seguir Mussolini como uma espécie de mito, de líder. Então, está se formando... Isso é uma característica, meu povo, de movimentos fascistas, a formação de milícias. Ou seja, grupos armados fora do Estado, do governo, que dominam regiões inteiras a partir do uso da força ou poder econômico. Então, Hitler teve a SA, Mussolini os Camisas Negras, Franco teve suas milícias formadas por membros do exército espanhol. E aqui vamos lá. Quando chega em 1922, aliás, em 1921, nós já vamos ter a formação do Congresso de Roma, e lá já se percebe uma boa quantidade de membros de um novo partido que tinha surgido aqui em 1920. Lembra desse grupo Faixa Italiana de Combate, que era um grupo de extermínio de socialistas? Com o apoio da elite econômica, que vê nesse grupo uma possibilidade de combater o avanço do socialismo, esse grupo se transforma num partido político, chamado de Partido Nacional Fascista. É o Partido Fascista Italiano. Esse partido já ganha uma série de cargos na Assembleia Italiana em 1921. E em 1922, Mussolini, mais os membros do Partido Nacional Fascista, se juntam com as milícias que apoiam Mussolini, que são os Camisas Negras, e vão marchar pelas ruas de Roma ameaçando tomar o poder. Mussolini queria testar a força do Partido Fascista na Itália. O que é que Mussolini descobre? De que ele tem apoio de grande parte da população italiana. Lembra daquilo que eu falei para vocês sobre a definição de fascismo? Quando um líder fascista chega ao poder, é porque a sociedade, a maior parte dela, já apoia o fascismo, já é fascista. Por ideia, já é formada por ideias fascistas. Então, na marcha sobre Roma, Mussolini descobre que a maioria das pessoas aplaudiam quando ele andava na rua. Então, o que é que acontece? Ameaçando tomar o poder, o rei da Itália na época, o rei Vítor Emanuel, com medo de um golpe, chama Mussolini e diz: Mussolini, eu vou lhe dar um cargo para você fazer com que o Congresso me apoie. Então, o rei vai dar a Mussolini o cargo de primeiro-ministro. Mussolini é o chefe do parlamento, o chefe do Congresso italiano. Olha só, Mussolini ganhou um cargo numa tentativa do rei de se manter no poder. Foi pior, porque Mussolini agora tem poder político de fato nas mãos. Isso faz com que a popularidade de Mussolini cresça na Itália, sendo visto como um grande líder, mesmo sendo tosco. Vocês veem as imagens de Mussolini na época, ele falava gritando, falava um monte de bobagem. E quando chega em 1924, tem eleições na Itália. E aqui está a parada, a sacada, preste atenção. Nessas eleições, um deputado italiano, ele sofre um atentado. E esse atentado faz com que Mussolini e os fascistas acusem os comunistas, a esquerda italiana, de ter realizado o atentado. Hoje a gente sabe que não foi isso, que na verdade provavelmente foram os próprios fascistas que realizaram o atentado, mas usaram o atentado para dizer o seguinte: há a possibilidade de haver um golpe comunista, então é preciso um governo forte para impedir o golpe. Com a justificativa de impedir o golpe comunista, Mussolini fecha os partidos políticos na Itália,
Só vai existir um partido, que é o Partido Nacional Fascista, é uma característica do fascismo. A ideia que deve existir só um partido, unipartidarismo, que é o partido da pátria, da nação. Então ele fecha os partidos políticos em 24 e se autodeclara o Duce, ou seja, o chefe, o grande líder, centralizando o poder nas suas mãos como uma espécie de presidente e primeiro-ministro ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que comece o processo que se chama de fascistização da sociedade italiana. Por quê? Mussolini vai começar a demitir inimigos políticos, professores universitários das escolas, e colocar apenas aliados para dar aula na Itália. Mussolini vai começar a perseguir inimigos políticos nas rádios, nos meios de comunicação, e fazer aliança para os meios de comunicação defenderem o fascismo na Itália, certo? Mussolini começa a fazer obras públicas para ganhar o apoio da população. Então, Mussolini vai começando a tornar o fascismo algo popular na Itália, ganhando apoio de várias camadas sociais diferentes, desde agricultores até grandes industriais. Lembre que é uma característica do fascismo, é consenso. Os líderes fascistas chegaram a um momento onde eles têm um apoio da maioria, infelizmente. Agora, há sim resistência, mas não é o nosso caso aqui, que a gente vai tratar. Em 1927, Mussolini precisa cumprir uma promessa feita aos grandes industriais italianos, que era o quê? Ser capaz de impedir greves e revoltas operárias. E tirar o apoio dos operários ao socialismo e trazer os operários para apoiarem o fascismo e se conformarem com sua condição de operários. Então, o que é que Mussolini vai fazer como estratégia? Em 1927, ele cria a Carta del Lavoro, que é a Carta do Trabalho. Ou seja, Mussolini institui na Itália direitos trabalhistas, como limite da jornada de trabalho por 8 horas, férias, 13º, final de semana. Dando direitos trabalhistas, Mussolini ganha apoio de sindicatos e de trabalhadores, mas tem um outro lado. A partir desse momento só pode existir sindicatos e movimentos de trabalhadores na Itália com a autorização do governo, o que impede que sindicatos contrários existam. Então Mussolini consegue ganhar o apoio dos trabalhadores e tirar a força dos sindicatos. Quem foi que fez a mesma coisa aqui no Brasil? Getúlio Vargas, mas isso a gente vai tratar em História do Brasil. Ao mesmo tempo que ele ganhava o apoio dos trabalhadores, tirava o poder dos sindicatos, diminuía a adesão dos trabalhadores às ideias socialistas, Mussolini criou a OVRA, Organização para a Vigilância e Repressão do Antifascismo, um sistema de inteligência para rastrear, espionar possíveis conspirações contra o governo, prender lideranças contrárias ao governo, torturar e dar fim, matar. A obra é uma polícia política. Hitler teve lá, na Alemanha, uma polícia política que a gente vai falar também. Certo? Franco teve na Espanha. Salazar teve em Portugal. O Brasil teve o DEOPS na época de Vargas. Teve também, na época da ditadura militar, o DEOPS, que são polícias secretas ou polícias políticas para evitar que inimigos ou oposição exista. Ou seja, a oposição é perseguida, presa, morta, torturada. É o que vai acontecer. Certo? Vão se colocar espiões dentro das universidades, das escolas, das igrejas para saber quem é contrário ao governo. Falta agora só um apoio. Lembra que os agricultores, a população rural italiana, está insatisfeita com a crise econômica pós-Primeira Guerra? Como é que Mussolini vai fazer para ganhar apoio do campo? Além de dar incentivos para a produção rural, Mussolini vai apelar para a parte religiosa. A Igreja Católica tinha um problema com a Itália desde a unificação em 1860. Mussolini vai usar isso para ganhar o apoio da Igreja e a Igreja apoiar para os fiéis o fascismo como uma expressão política do cristianismo, como um defensor da Igreja. Liga aí. Como? Lá na unificação da Itália no século XIX, lá na década de 1860,
A igreja era contra a unificação. Então, quando a Itália se unificou, a igreja foi expulsa da Itália. A igreja católica, ela tinha um território chamado Estados Pontifícios. Ela foi expulsa e perdeu esse território. Mussolini, em 29, manda chamar o Papa e coloca na frente do Papa um tratado para ele assinar, chamado Tratado de Latrão. O que dizia esse tratado? Mussolini afirmava, nós vamos devolver à igreja seu território. E aí a igreja vai ganhar de presente no Tratado de Latrão de Mussolini, do governo fascista italiano, o Vaticano, que é a sede da igreja hoje. Foi um presente de Mussolini à igreja. Em troca, a igreja teria que dar o que a Mussolini? Defesa do fascismo como um defensor do cristianismo e da família para a população. Ou seja, os padres, os bispos, nas missas, vão dizer que a esquerda é anticristã e vão apoiar ideologicamente o fascismo. Inclusive, o Papa João Paulo II, nos anos 90, chegou a pedir perdão por esse tratado, porque apoiando o fascismo, a igreja foi indiretamente responsável pela morte de milhares, milhões de pessoas, inclusive na Segunda Guerra Mundial. Então, com o Tratado de Latrão, a igreja passava a controlar, o fascismo passou a controlar também ideologicamente e espiritualmente a população. É mais ou menos como alguns pastores e alguns padres fazem hoje para, em período de eleição, evitar que a população eleja líderes de esquerda no Brasil e apoiem líderes conservadores. É uma troca de favor. Em troca disso, tem concessão em televisão, isenção de impostos e assim sucessivamente. É bom lembrar da Carta do Trabalho e do Tratado de Latrão. Eu queria lembrar vocês uma última coisa antes de terminar o fascismo italiano. Lembra que todo movimento fascista é expansionista, promete conquistar territórios, e a Itália tinha ficado sem os territórios prometidos na Primeira Guerra. Mussolini vai buscar território aonde? No norte da África. Em 1935, Mussolini invadiu a região da Abissínia, na África, e da Eritreia, onde hoje é a Etiópia. A Liga das Nações, que é uma espécie de ancestral da ONU, criada após a Primeira Guerra Mundial, condena a invasão da Abissínia. Mesmo assim, Mussolini não dá nem ouvidos. Isso é importante porque é nesse momento que os líderes fascistas, eles veem que a Europa é incapaz de impedir qualquer movimento de expansão de líderes conservadores. Porque França e Inglaterra, por exemplo, querem evitar uma outra guerra. Saca? Professor, por que o norte da África? Porque Mussolini quer fazer uma referência simbólica ao povo italiano. Lembre que uma das características do fascismo é que seus líderes usam o passado, distorcem o passado para justificar o radicalismo deles no presente. Então, Mussolini diz ao povo de que conquistar terras na África era um símbolo de que a Itália voltaria a ser grande, como no passado foi o Império Romano. E Roma virou um império conquistando o norte da África após uma guerra chamada Guerras Púnicas, onde Roma conquistou o mar Mediterrâneo. Vocês lembram disso na expansão romana? Então, o que é que Mussolini está dizendo para o povo? Assim como Roma se expandiu no passado, nós vamos de novo nos tornar um império no presente. Só que agora é o império do Fati italiano, do fascismo italiano. Então, terminamos Mussolini. Mussolini ficou no poder até 1943. Quando a Itália é derrotada na Segunda Guerra, Mussolini é preso e posteriormente morto, condenado à morte. Tá bem? Então, encerramos essa aula. Próxima aula, nazismo na Alemanha.